Nós estamos voltando para mais um bloco do nosso programa e mais uma vez estamos aqui na Sierra recebendo um convidado muito especial, não é? Muitas vezes a televisão tem também essa função de expor ao público telespectador grandes profissionais que atuam em determinadas áreas. E eu estou com um deles aqui ao meu lado, Alberto Santini Filho. Esse homem é um fenômeno. Conversando com ele a gente aprende demais. O Alberto tem uma história interessantíssima que eu queria já abrir, Alberto, contando para as pessoas, porque naturalmente que toda entrevista que você dá, você tem que, não é, fazer um relato de como você chegou na terapia ortomolecular. Bom, na verdade eu fui tratado por ela, né? Porque hoje eu estou na área da saúde, mas a minha vida profissional, antigamente eu era advogado de uma multinacional. Né? Eu fui consultor de uma empresa... Família tradicional, de advogado, meu pai é advogado, minha irmã é desembargadora, tudo. Eu com 20 anos já era formado em Direito, entrei com 16 na faculdade. Só que eu falo que eu fui da água benta à tarja preta. Passei por tudo que vocês podem imaginar, assim, dos 17 anos aos 23. O Alberto com 17 anos, né? Tinha síndrome do pânico, desenvolveu a síndrome do pânico, que é, infelizmente, algo que a gente vê com mais frequência em todas as classes sociais. E aí você começou a busca pelo restabelecimento da saúde. Eu comecei passando mal em vários lugares, assim, sem ter motivos, era do nada. Eu falo que, imagina, festa de casamento, não era eu que estava casando. Por que eu ia ter uma síndrome do pânico se eu não estava nem nervoso com a situação no meio de um jantar? Então essa foi a primeira crise, fui parar no hospital. Depois eu fui parar no hospital, larguei carro no meio da Avenida Radioleste, lá em São Paulo, porque parou o trânsito, não tinha para onde sair. Coisas que você relata hoje em tom de... hoje memorado, mas que na época, né? Sabe aquela pessoa que morreu e nasceu de novo? Só que não precisou enterrar. Eu, na verdade, eu morri na minha vida e nasci de novo. Inclusive, eu mudei até a profissão. Eu fui estudar a técnica que me curou. Inclusive, eu fiz não só aqui no Brasil, porque no Brasil, na verdade, não existe a faculdade de oligoterapia ou ortomolecular. Na verdade, os bons cursos são extensões universitárias. Sim. Só que fora do Brasil já tem curso que tem em França, 4 anos com 2 de bioquímica. Eu acabei, dentro desses anos, fazendo cursos aqui no Brasil, na China, na França e na Bélgica. E na França. Então, é lógico que eu associei os conhecimentos. O ser humano é matéria, energia e consciência. Então, se dessas partes não está boa, as outras sofrem as consequências. Acaba afetando as outras. Outras. Então, o que a química ela vai fazer? O oligoelemento ele é um traço vestígio, uma partícula pequena de um elemento químico. Sim. Eu não estou preocupado em te dar a quantidade. Inclusive, hoje, as absorções não são feitas nem mais por via oral. Existe a opção da parte da derme. Tipo, tem gels hormonais, adesivos anticoncepcionais. Que aliás, é mais um recurso, né, que favorece as pessoas aderirem, porque muitas vezes a ingestão via oral causava problemas digestivos, isso era um dos motivos, e outra, ele evita o excesso também. Então ele vai selecionar, como uma peneira, só chega na segunda camada que é a derme se houver necessidade. Só aquilo que há necessidade. Eu quero falar um pouco mais sobre as indicações, porque a gente falou aqui, síndrome do pânico, depressão, doenças de ordem psicológica, Sim. que são cada vez mais frequentes na sociedade, causadas pelo estresse, por tanta coisa, pela cobrança excessiva, mas tem outras indicações. Na verdade, a ortomolecular é um tratamento que se faz de 2 anos e meio de idade até a idade... A partir dos 2 anos e meio de idade? Sim. Aí, nesse caso, é lógico que a gente faz uma avaliação de uma forma diferenciada, é mais sintomático. Normalmente, eu quero que parentes estejam juntos, aqueles que cuidam da criança. Sim, até para ter mais informações. Tem casos de vias respiratórias para crianças super bons. Ao entrar no consultório do Alberto, inclusive o Alberto que ele dá consulta aqui em Santos e também em São Paulo, ao adentrar no consultório, evidentemente o paciente ele te procura muitas vezes por estar com algum problema, muitas vezes nem ele sabe. E eu peço para ele não me contar. Não conta. A princípio, a pessoa vem com a lista de problemas e eu falo, antes de ver a lista de problemas, vamos ver se eu te dou uma lista de soluções. Aí você apresenta o questionário. Porque existe um gráfico que foi preenchido em cima de questões. Cada pergunta que eu faço é um sintoma. Só que são grupos de pessoas que tinham sintomas. Então, por exemplo, aquela pergunta é um sintoma de um grupo. Só que todos os grupos passaram por exames de laboratório. Sim. E chegaram à conclusão que cada grupo tinha seu sintoma, suas carências, só que complicou. As carências podem gerar outros sintomas. Então, aquela história da minha atenção mexeu com o meu tendão, que me deu palpitação, que embaçou minha visão. Uma coisa vai gerando a outra. Certo. Então, eu entrelaço em cima de questões, eu vou fazendo perguntas sobre vários aspectos da pessoa. Se dorme bem, se a pessoa Então, aí a pessoa se alimenta bem. Mas a pessoa, pegando o seu exemplo, dorme bem?
Durmo. Aí você continua nas questões. Dormiria mais horas se pudesse? Tem pesadelos? Desperta durante a noite? É uma anamnese bem complexa. Aí você vê que às vezes a pessoa fala que dorme bem, mas como que dorme bem se dormiria mais horas, tem pesadelos, desperta à noite? Muitas vezes a resposta é imediata, né? Sem pensar. Aí eu trabalho numa estatística de questões, onde eu tiro a margem de erro. Sim. Às vezes o marido fala que é calmo, a mulher dele fala que ele é nervoso. Então eu tenho que trabalhar numa estatística e monto uma estrutura química daquela pessoa. Sim. Pela aquela estrutura, você vai obter as carências dela. Eu vou contando para a pessoa, porque assim, se eu estou fazendo uma avaliação que eu tenho que detectar algo, eu tenho que saber para que aquele algo serve. Sim. Então, em cima daquilo, eu vou contando para a pessoa em cima de 3 aspectos. Personalidade, existem grupos, por exemplo, os ativos, impulsivos, ansiosos, tem os apáticos, os mentais, os apáticos mentais. Então a gente tem que descobrir que grupo você pertence na sua personalidade. Sim. Emoção. Emoções são tantas emoções. Então precisa saber que tipo de emoção, o que está acontecendo. E fisicamente, o que está acontecendo? A química vai me contar essa história. Então eu conto para a pessoa, eu até brinco, se não bater a avaliação, não faço tratamento. Porque chega a esse nível hoje. Então, assim, feito esse questionário, que é feito na primeira sessão já, o Alberto já a partir dali detecta que tipo de elemento está tendo ausência, que tipo de elemento o paciente tem carência. E aí você vai ministrar via dela. E não é só carência, porque às vezes ele tem o produto no... Mas não está desenvolvendo. Exatamente. Não está metabolizando. É o carro que tem gasolina, mas precisa jogar um aditivo. E essa é a essência do ortomolecular. É exatamente, não é? O equilíbrio para preparar o corpo para que ele possa receber aí algum tipo de tratamento, algum tipo de apoio, algum tipo de... E muitas vezes até sair de tudo isso. Eu, por exemplo, quando eu comecei o tratamento, eu cheguei ao ponto de falar para Deus que eu não aguento mais, é melhor morrer do que estar vivo. Aliás, a ortomolecular acabou ficando aí, ganhando notoriedade pelo caso de algumas atrizes, alguns atores que emagreceram muito com a medicina ortomolecular ou com a terapia ortomolecular. E aí ficou aquela coisa, a ortomolecular emagrece também, né? É que assim, depende da predisposição do por exemplo, a visão terapêutica, na visão terapêutica que eu aplico, eu vou ser bem franco, 30% vai emagrecer que não vai acreditar. Olha o tratamento, começa a emagrecer. Sem absolutamente nenhum. Nada, é inacreditável. Tem uma senhora outro dia com 72 anos emagreceu 14 quilos em 40 dias. Nossa, e saudável, de forma saudável, isso que é mais importante, né, Alberto? Agora, é exatamente isso que eu queria, que você me relatasse alguns casos, porque há uma extensão, há uma abrangência tão grande de benefícios que a terapia ortomolecular oferece e pode proporcionar, que muitas vezes a entrevista, e eu já falei com o Alberto numa outra ocasião, muitas vezes a entrevista fica assim, muito genérica e as pessoas falam, poxa, mas então para que é? Então, dê alguns exemplos de casos assim distintos que você tenha se surpreendido. Posso até citar nomes que me deram autorizações para isso, tá? Sérgio Sbrigg, executivo em São Paulo. Ele, 16 anos sem dirigir. Em 2 meses e meio estava indo na Paulista de carro. 16 anos sem dirigir porque tinha síndrome do pânico. Entrou em pânico e assim, com alguém do lado tudo bem, mas sozinho não. Nunca. Dona Jacira, inclusive ela é sogra de um artista conhecido. Ela estava 21 anos com depressões profundas. 21 anos 3 com meses depressão. para não ter mais. E evidentemente, em 21 anos, procurou todos os tratamentos possíveis e imagináveis. Mas era o que aconteceu comigo, porque a minha receita na época era para tomar tarja preta a vida inteira. Que eu não tenho nada contra. Eu acho que tem que se usar, mas o objetivo é encontrar uma solução para o problema. Se houver uma solução muito melhor, né? Por exemplo, a pressão arterial. Muitas vezes a pessoa vem com pressão, tomando um monte de remédios, assim. E às vezes, de onde que vem essa pressão? Será que ela é só uma patologia ou é provocada por uma tensão emocional? Então, é que eu falo, tem que ver a origem do problema. Carmen, a Carmen, ela estava 2 anos e meio tratando com endocrinologistas e não estava tendo bons resultados. Fez a avaliação. Em relação a que ela queria emagrecer? Ela tinha hipotireoidismo. E tomava Eutirox, assim, que tinha que tomar, não pode parar. Só que ela não respondia ao tratamento. Fez a avaliação, queria, por exemplo, parar o tratamento do endócrino, foi que não. Sim, vamos dividir para somar. Tinha que integrar o Só que a partir do momento que nós começamos a utilizar a ortomolecular, ela começou a responder ao tratamento. A partir daí,
você vai ministrar via derme. Ele é feito uma absorção via derme, que é uma loção e um gel de base neutra antialérgica. Com a junção, com a integração desses elementos que foram detectados como carentes no organismo daquele indivíduo, você pede para desenvolver uma loção, né? E um a gel pessoa de faz a base aplicação normalmente em casa. É tipo aquele estrogel, só que assim, a pessoa agita, por exemplo, um botão de camisa seu. Se você analisar o tamanho... Você tem um aí, né? Não tem? Tá com você aí? Não, eu trouxe um oligoelemento aqui. Ah, tá. Esse é um dos Esse, elementos. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, tem o vanádio, tá? Eu até brinco que a gente chama de socorro vanádio, ele socorre as pessoas. Esse. E é a partir dessas substâncias que elas, conjugadas, vão suprir a carência. Eu pego toda a tabelinha, como se fosse uma receita de um bolo, todos os elementos, tá? Aí ele vai ser, em vez de virar cápsulas, eles vão virar uma loção e um gel rico naqueles elementos. Sim. A pessoa agita o produto, coloca uma gotinha nos antebraços do tamanho de um botão, que esse botão pode ser comparado a um comprimido, só que em vez de engolir aqui, o movimento circular, ele vai absorver rapidamente. Não é assim. O produto, circular. A partir do momento que ele vira uma loção, por exemplo, da manhã, se você agita, ele até multiplica as moléculas. Inclusive, ele é um produto que dura mais que o tratamento. Eu peço para a pessoa acabar o tratamento, depois que já está tudo no nível, bonitinho, eu falo, continua passando, porque você vai incomodar o seu metabolismo, ele vai falar que não quer, o não ainda pode ser uma reação a seu benefício e ainda ajuda a fixar o que foi reposto anteriormente. A terapia ortomolecular, por conta de ter sido procurada por muitas pessoas conhecidas, né, pessoas públicas, as chamadas celebridades, ela durante um período ficou rotulada como uma terapia elitista, que pudesse ter um custo muito alto. Hoje se popularizou demais, qualquer pessoa tem acesso. É que eu falo, e hoje as formas de manipulações, por exemplo, no produto quelado ele é um pouco mais caro. Na visão de oligoelementos foi uma das formas, inclusive barateou muito. Que conseguiu popularizar. Nem se compara, quando eu fiz o tratamento há 20 anos atrás para hoje, assim, é hiper... Praticamente todas as pessoas têm acesso. Não, sim, inclusive o tratamento hoje ele não é conveniado, mas ele é facilitado. Então, por exemplo, vamos supor que você vai... É como um dentista. A pessoa vai no dentista, ele faz um orçamento em cima do que será necessário no tratamento, mas eu te dou algumas opções. A gente fica realmente muito satisfeito de poder estar levando ao público telespectador uma alternativa como essa, que é uma alternativa natural. Aliás, o Alberto trabalha também com medicina tradicional chinesa, acupuntura e fitoterapia, entre outras. Da medicina, da parte da acupuntura eu faço todas as técnicas, porque assim, ela começou na China. Sim. Praticamente 5.000 anos atrás, então a medicina tradicional chinesa, que eu faço, só que também na Coreia tem a constitucional, que chama acupuntura constitucional. Que você acabou de as técnicas de todas elas. Sim, depois tem, e na França, aí que tá, o pessoal não conhece, porque a medicina chinesa entrou no ocidente por Soria de Morin, no início do século passado. E eu estudei, inclusive, com um dos alunos dele, que foi o François Benhense. Tá aí a enciclopédia Alberto Santini à disposição, não é, do nosso telespectador. Vou deixar um contato, o site do Alberto Santini, para que vocês possam conhecer mais. Infelizmente, o tempo da televisão é curto, porque eu ficaria aqui horas, não é, falando sobre os benefícios, sobre as alternativas, sobre o tratamento proposto pela terapia ortomolecular, para que as pessoas possam, de fato, né, sentir-se bem, se prepararem para esse mundo, né, agitado, atribulado que nós vivemos hoje. Alberto, obrigado. Foi um prazer estar com vocês e com todo mundo. Obrigado. E nosso programa faz um intervalo, rapidinho, mas nós voltamos com muito mais atrações por aqui. Não saia daí.